Eu vejo muitos comentários aqui no canal onde as pessoas colocam que não conseguem fazer a tabela verdade, que tem dificuldade. Quando isso acontecer, qual é o melhor caminho? Praticar sempre. Então, como é que eu resolvo as questões? Eu acredito que você já observou que toda questão que tem tabela verdade, eu não coloco a tabela verdade completa, eu faço do zero. E assim você vai conseguir ganhar habilidade, ganhar velocidade para conseguir resolver qualquer questão que envolva a temática tabela verdade. A questão 61 também traz esse tema e nós vamos resolver agora. Então vamos lá. Questão 61 do nosso e-book sobre raciocínio lógico. Sabendo que a proposição P, Marcos é professor, tem valor lógico verdadeiro, e a proposição Q, Paula é militar, tem valor lógico falso, assinale a alternativa que apresenta a proposição composta, cujo valor lógico é verdade. Então, por onde é que a gente começa a resolver a questão? Identificando os conectivos dentro das alternativas. Então, nós temos aqui a conjunção, temos aqui um condicional, que é o se então, temos aqui a disjunção e temos aqui outra conjunção. Só que presta bastante atenção nas negações. Note que aqui eu tenho uma negação, aqui eu tenho negação e aqui também. Então, na hora que a gente for construir aqui a lógica do problema, eu vou te mostrar como é que faz isso. Então, a primeira coisa, monta a tabela verdade, não tem preguiça, tá? Monta ela bastante, que você vai conseguir ganhar habilidade. Então, primeiro a conjunção, que é o E. Depois, nós vamos usar aqui no condicional, na disjunção e novamente aqui na conjunção. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. No caso da conjunção, que é o E, verdadeiro, falso, falso e falso. No caso do condicional, que é o se então, só temos a segunda linha falsa, o restante das situações todas verdadeiras. E no caso do ou, que é a disjunção, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Aqui é a construção da tabela verdade padrão. Agora nós vamos aplicar no problema. Aplicando no problema, como é que vai ficar? Você vai escrever aqui a tua proposição composta na forma simbólica, no caso aqui vai ser P e Q, certo? E aí você vai colocar os valores lógicos do lado. Aqui seria a proposição P, Marcos é professor, está aqui. O conectivo, Paula é militar. Então, colocamos aqui a forma simbólica. Agora, a gente vai colocar os valores lógicos. Valor lógico da proposição P, verdadeiro. E valor lógico da proposição Q vai ser falso. Feito isso, você vai vir aqui na tabela verdade do E e vai procurar essa situação. Verdadeiro e falso, o que acontece aqui no E? Fica falso. E como nós estamos procurando uma proposição composta cujo valor seja verdade, não vai ser a letra A. Vou para a letra B, mesmo processo. Vou fazer o condicional, aqui ele me dá a proposição P e a proposição Q, me deu certinho. Fiz o condicional, observei certinho, vou colocar o valor lógico. Verdadeiro, então falso. No meu condicional, resulta falso. Também não é o que eu quero uma proposição verdadeira. Agora a gente vai para a letra C, que é o ou, só que dessa vez a gente vai ter uma negação, tá? Então preste atenção. Você vai escrever aqui proposição P, conectivo, que é a conectivo da disjunção, e vamos ter uma negação, tá? Da proposição Q. Quando a gente for colocar os valores lógicos, eu tenho que lembrar o seguinte: a proposição P contém o valor lógico verdade, certo? Verdade ou, certo? O valor lógico da proposição Q, que é falso, só que eu vou fazer a negação. A negação de uma proposição que é falsa torna essa proposição verdadeira. Então, aqui no caso, o resultado lógico, tá? Aqui do lado a gente coloca essas três setinhas, indica o resultado. O resultado lógico aqui é verdade, que é justamente o que eu estou procurando. Eu estou procurando uma proposição composta que seja verdadeira. Achei, letra C. E para desencargo de consciência, você vai fazer a última. Olha só, a letra D você vai ter não P,
porque ele coloca a negação. Marcos não é professor e não que. Como é que fica os valores lógicos? Você vai ter aqui verdadeiro, que vai virar falso, né? No caso é não V e não F. Então você vai negar essa proposição que é verdadeira, que é a proposição P, ela vai passar a ser falsa, e você vai negar essa proposição Q, que é falsa, vai passar a ser verdadeira. E vai colocar os 3 tracinhos que indicam o resultado. O resultado da conjunção, falso. Então, a alternativa correta, letra C. Bons estudos e até a próxima. Caso você queira dar um apoio aí para o professor, dar uma moral ao professor, deixa um comentário, se inscreve no canal, deixa o joinha e compartilhe esse vídeo com quem estiver estudando para os concursos da banca IBFC. Cobrou raciocínio lógico? Aqui no canal vai ter questões, vai ter teoria, tudo que você precisa para fazer uma boa prova. Resolução da questão 62 do nosso e-book sobre raciocínio lógico. Sabendo que R e T são proposições cujos valores lógicos são verdadeiros, então é correto afirmar que o valor lógico de R conjunção T é falso, o valor lógico de R disjunção T é verdade, o valor lógico de R condicional T é falso, ou letra D, o valor lógico de R bicondicional T é falso. Bom, aqui no caso, nós vamos construir a tabela verdade para esses 4 tipos de conectivos. No caso, a conjunção, disjunção, condicional e o bicondicional. Preferencialmente, sempre escreva a tabela verdade, que com certeza você vai memorizar rapidinho. Então, ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Conjunção é o E. Só tem a primeira linha verdadeira, o restante é falso. Disjunção é o OU, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Condicional é o se então, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. E o bicondicional, se e somente se. Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Bom, agora a gente vai fazer nossa análise, tá? Eu tenho aqui a tabela padrão, construída a tabela verdade, aí vai ficar bem tranquilo. Por quê? Olha só, ele garantiu para mim o valor lógico. Ele coloca que essas proposições têm um valor verdadeiro. Então, quando eu olho aqui para a letra A, vamos trabalhar com conjunção. Quem é a conjunção entre essas duas proposições? Verdadeiro e verdadeiro. Vou vir aqui na tabela verdade. Verdadeiro com verdadeiro para conjunção resulta em verdade. Ele colocou para mim que resultaria em falso. Não é. No caso da disjunção, né? No caso R ou T, verdadeiro ou verdadeiro, resulta em verdade. Temos aqui a nossa resposta. Vou olhar as outras duas, tá? Ele coloca aqui o condicional é falso, condicional é verdadeiro. Então, nós teríamos aqui verdadeiro, se verdadeiro, então verdadeiro, resultando em verdade. E o bicondicional, verdadeiro, bicondicional com verdadeiro, fica verdade. Seria essa daqui. Então, gabarito da questão, sem dúvida, letra B. Sempre que cair esse tipo de questão, você faz dessa forma. Você constrói a tabela verdade primeiro, porque com a tabela verdade construída, fica muito mais fácil de você visualizar e diminui muito a chance de você perder a questão. Então, espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima. Vamos lá resolver mais uma. Resolução da questão 63 do nosso e-book sobre raciocínio lógico. Considerando a proposição P, Marcos foi ao teatro, e a proposição Q, Ana comprou refrigerante, então, para que o valor lógico da proposição composta, Marcos foi ao teatro, e Ana não comprou refrigerante, seja verdadeiro, é necessário que... Bom, a primeira coisa que você vai fazer nesse tipo de questão é pegar a tua proposição composta e escrever na forma simbólica. Então, nós temos aqui a proposição P, Marcos foi ao teatro.
Temos o conectivo da conjunção, que é o E, colocamos aqui o seu símbolo. E nós temos aqui a negação da proposição que. A proposição que é Ana comprou refrigerante. Aqui na nossa proposição composta está escrita Ana não comprou refrigerante. Então, você vai representar como não que. Pega essa informação, P e não que, e coloca qual é o valor lógico que você necessita. Tá? A gente precisa que ele seja verdadeiro. Agora, o que eu vou fazer? Construa a tabela verdade da proposição composta, né, do tipo conjunção, que é o P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. No caso da conjunção, só a primeira linha é verdadeira, o restante vai ser todo mundo falso. Aí presta bastante atenção no que eu vou fazer agora, tá? Porque senão você pode errar a tua questão. Aqui, para que uma conjunção ela apresente o resultado lógico verdadeiro, você precisa que ambas as partes, tá? Trabalha como partes. Ambas as partes que estão conectadas têm um valor lógico verdade. Então, basicamente, você precisa do seguinte. Você precisa que essa primeira parte seja verdadeira e a segunda parte também. Só que a primeira parte está só a proposição P. Então, significa que a proposição P ela vai ser verdadeira. Já no outro lado, né, depois do conectivo, você tem aqui a negação da proposição. Então, o que você tem aqui é que não que é uma proposição verdadeira e, consequentemente, a proposição que é uma proposição falsa. E é assim que você vai ter que analisar esse tipo de pergunta da IBFC. Você monta aqui a proposição composta na forma simbólica, constrói a tabela verdade e vai em busca apenas dos valores, dos valores lógicos. Coloca esses valores lógicos exatamente abaixo, né, da tua proposição composta, certinho, e você vai conseguir analisar que a proposição P é verdade, a negação de que é verdadeira, portanto, proposição Q é falsa. Com esses valores em mãos, o que você vai fazer? Analisar agora as alternativas. Letra A. Os valores lógicos de P e Q sejam falsos? Não. Se os dois valores forem falsos, quando você fizer essa reflexão, eu vou fazer para você observar. Se for falso, vai ser falso e não falso. Falso e verdade resulta em falso, que seria essa linha aqui, ó. Não é essa situação. Na letra B, o valor lógico de P seja falso e o valor lógico de Q seja verdadeiro. Então, se for a letra B, isso aqui seria a letra A. Na letra B seria falso e não verdadeiro, tá? E aí seria falso e falso, que resultaria em falso, seria essa última linha. Na letra C, o valor lógico de P seja verdade e o valor lógico de Q seja falso. Na letra C, nós teríamos verdade e não falso. Verdade, verdade é a única situação que resulta em verdade. Então, temos aqui o nosso gabarito na letra C. Na letra D, os valores lógicos de P e Q sejam verdadeiros. Como é que ficaria a letra D? Vou fazer aqui embaixo, tá? Pequenininho. Se for verdadeiro, vai ficar verdadeiro e não verdadeiro. Verdadeiro e falso resulta em falso, que seria essa linha aqui. Bom, então, feita aqui a nossa análise, gabarito, sem sombra de dúvidas, vai ser a letra C. Bom, eu espero que você tenha compreendido toda a resolução. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu vou te dar uma sugestão. Assiste um vídeo que tem aqui no canal sobre tabela verdade. Então, aí você vai entender todas as tabelas, como construir. E também um outro vídeo que tem 100 questões resolvidas só sobre a temática tabela verdade. E aí, com certeza, você vai conseguir acompanhar essas questões da banca IBFC que trabalham essa temática. Porque às vezes você pode estar pensando assim, ele não explicou tudo. É porque não tem como eu explicar toda a temática de tabela verdade em uma única questão. E depois, na próxima questão, eu explicar toda a aula para fazer ela também. Então, tá separadinho aqui todo esse conteúdo
é só você assistir que com certeza você vai conseguir fazer essa revisão, esse aprofundamento com as questões da banca IBFC. Bons estudos e até a próxima. Considerando a proposição P, Maria foi ao cinema, e a proposição Q, Marcos comprou pipoca, então, para que o valor lógico da proposição composta, Maria foi ao cinema e Marcos comprou pipoca, seja verdadeiro, é necessário que... Bom, aqui no caso, a primeira coisa que nós temos que fazer é escrever a proposição na forma simbólica. Então, nós temos aqui Maria foi ao cinema, que vai ser representada pela proposição P. Temos aqui o conectivo da conjunção, que é o E. E temos aqui Marcos comprou pipoca, nossa proposição Q. Aí nós vamos escrever a tabela verdade da proposição composta do tipo conjunção, que é o E, e depois a gente analisa. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Então, para que você tenha uma conjunção que seja verdadeira, né, a proposição composta do tipo conjunção verdadeira, ambas as proposições têm que ser verdadeiras, tá? Para que você tenha o resultado lógico verdade. Em todos os outros casos, o resultado é falso. Aí, com essa informação, que a proposição P é verdade, proposição Q também é verdade, a gente analisa aqui as alternativas. Primeira alternativa, os valores lógicos de P e Q sejam falsos. Não está correto. Segunda alternativa, o valor lógico de P seja falso e o valor lógico de Q seja verdadeiro. Também não está correto. Terceira alternativa, o valor lógico de P seja verdadeiro e o valor lógico de Q seja falso. Também não é. E aqui a nossa quarta alternativa, a letra D, os valores lógicos de P e Q sejam verdadeiros. Então, temos aqui a nossa alternativa correta na letra D. Sabe-se que o valor lógico de uma proposição A é verdade e o valor lógico de uma proposição B é falso. Então, é correto afirmar que, bom, aqui no caso, a gente vai ter que construir a tabela verdade da disjunção, conjunção, condicional e bicondicional. E depois, com a tabela montada, né, a gente faz essa análise. Então, vamos lá. Vamos considerar aqui duas proposições, P e Q. Nós precisamos da disjunção, que é o OU, conjunção, que é o E, condicional, se então, e o bicondicional, se e somente se. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Aí, cada tabela tem um detalhe que você pode estar memorizando para poder construir. Por exemplo, no caso aqui da disjunção, né, que é o OU, a gente só vai ter a última linha falsa. O restante vai ser todo mundo verdadeiro. No caso da conjunção, que é o E, nós só temos a primeira verdadeira, o restante é falso. Condicional, que é o sim então, só temos a segunda linha falsa, o restante é verdadeiro. E no caso do bicondicional, que é o se e somente se, nós vamos ter verdadeiro na primeira linha, verdadeiro na última e falso aqui nas duas centrais. Então, olha só. Nós temos uma proposição que é verdade e uma proposição que é falsa. Então, a gente vai trabalhar com essa situação, verdadeiro e falso. No caso do OU é verdade, no caso do E vai ser falso, condicional, né, que é o se então é falso, e o se somente se vai ser falso. Agora, a gente vai fazer aqui a nossa análise. Letra A, o valor lógico da disjunção entre A e B é verdade? Então, você tem lá A ou B, né, que vai ser a disjunção, sabendo que a proposição A ela é verdadeira e a proposição B é falsa. Qual é o resultado? Verdade, que é justamente o que ele coloca aqui. Então, já temos aqui o nosso gabarito. Vamos observar aqui as demais. O valor lógico da conjunção entre A e B. Então, conjunção entre essas proposições vai ser verdadeiro
e falso, resultando em falso. Ele coloca que é verdade. Isso aqui não está correto. O valor lógico do condicional. Então, temos aqui o condicional entre A e B. Se vê, então, falso, né? Se verdadeiro, então falso. Resulta em quem? Resulta em falso, tá? Temos aqui a tabela verdade. Ele coloca que é verdade, não está correto. E temos aqui o bicondicional, que a gente vai colocar aqui os valores lógicos, né? Verdadeiro, se, somente se, falso, resultando em falso. A questão coloca aqui é verdade, então observamos aqui todas as alternativas e, sem dúvida, né, o resultado correto vai estar aqui na letra A, que é o nosso gabarito. Considerando o conectivo lógico bicondicional entre duas proposições, é correto afirmar que seu valor lógico é verdade se... Bom, aqui no caso, a gente vai fazer o seguinte, construir a tabela verdade para o bicondicional e só depois é que a gente faz a análise. Então, temos aqui, ó, duas proposições, bicondicional entre elas, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. No caso do bicondicional, quando as proposições possuem o mesmo valor, o resultado é verdade. Quando o valor é distinto, vai ser falso. Então, você vai ter a primeira linha e a última linha verdadeira, que é justamente o que nós precisamos, tá? A gente precisa dessa informação. Quando as proposições têm o mesmo valor, se for os dois verdadeiros, resulta em verdadeiro. Se forem os dois falsos, também resulta em verdadeiro. Eles precisam ser iguais. Agora sim, com a tabela construída, com o entendimento da tabela, né, como é que funciona para ser verdade, é que a gente analisa aqui as alternativas. Primeira alternativa, somente as duas proposições, né, somente se as duas proposições tiverem valores lógicos falsos. Ele está dizendo para mim o seguinte, olha, só nessa situação é que o resultado é verdadeiro. Não é isso que acontece. Eu posso ter os dois falsos ou os dois verdadeiros. Inclusive, você pode até colocar assim, ó, bicondicional entre duas proposições verdadeiras, fica verdadeiro. Bicondicional entre duas proposições falsas, também fica verdadeiro. Então, tenho essas duas situações. Na letra B, somente as duas proposições tiverem valores verdadeiros, né? Não, tá? A gente pode ter essas duas. Na letra C, uma proposição tiver valor lógico falso e a outra tiver o valor lógico verdadeiro. Seriam essas duas situações aqui, tá? Uma falsa e um verdadeiro, aí seriam essas duas combinações. Resulta em falso, também não é essa. E a alternativa correta, as duas proposições tiverem valores lógicos iguais. Então, quando as proposições têm os valores lógicos iguais, o resultado é verdadeiro para uma proposição do tipo bicondicional. Nosso gabarito, letra D. Maria, uma estudante dedicada, observou que o valor lógico de uma proposição P é falso. Então, vamos anotar essa informação. Temos aqui uma proposição que tem um valor lógico falso e que o valor lógico de uma proposição Q é verdadeiro. A outra proposição vai ser verdade. Dessa forma, Maria conseguiu afirmar de forma correta que o valor lógico da proposição composta é... Olha só, aqui nós vamos ter que observar primeiro os conectivos. Eu tenho o conectivo da disjunção, que é o ou, conjunção, que é o e, condicional, se então, e o bicondicional, se e somente se. Construímos a tabela verdade. Então, dado que eu tenho duas proposições, nós precisamos da disjunção, precisamos da conjunção condicional entre duas proposições e o bicondicional. Então, começa sempre construindo aqui a tabela verdade, né? Aliás, anota os valores lógicos, constrói a tabela verdade e depois faz a análise. Então, vamos lá, vamos construir aqui a nossa tabela. Então, construindo a nossa tabela, nós temos verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. No caso do ou, vai ser verdadeiro, 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 e só a última linha vai ser falsa. No caso do e,
verdadeiro, falso, falso e falso. No caso do se, então, nós vamos ter a segunda linha falsa, o restante verdadeiro. No caso do se e somente se, nós temos verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Aí construiu a tabela verdade, beleza, está construído. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas proposições e vai encaixar aqui certinho. Eu tenho a proposição P que é falsa e tenho a proposição Q que é verdadeira. Uma das coisas que você vai ter que observar certinho também é o seguinte, ó, toma muito cuidado com isso. Essa ordem aqui. Aqui ele colocou certinho, mas ele poderia ter feito o seguinte, ó, cuidado para não acontecer isso aqui na tua prova. Por exemplo, ele poderia ter colocado Q ou P, ou ainda ter colocado uma negação em alguma das duas. Então fica alerta a esse tipo de coisa para não perder a questão. Qual que é a grande dica? Você vai fazer o seguinte, ó, tenho aqui as proposições, aí você vai pegar aqui a letra A, ele quer aqui, ó, a disjunção. Então você coloca aqui as duas proposições e abaixo das proposições você coloca o valor lógico. Então é falso ou verdadeiro. Vem aqui na tabela verdade, tá? Do ou, o resultado é verdade. E vamos olhar aqui, olha só, já temos aqui a nossa alternativa correta. Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer as demais, tá? No caso aqui, ó, letra B. P que pega o resultado lógico da proposição P, que é falso, da Q, que é verdadeira, e coloca aqui o resultado, ó. O resultado é falso. O que ele está dizendo aqui? Que vai ser verdade, não é. Vai fazer a letra C também. A letra C é o condicional. Tá? Nós temos aqui falso, então verdadeiro, e vai resultar em verdadeiro. E ele colocou que seria falso, então não é isso. E vai fazer também a letra D, que é o bicondicional, que é o se e somente se. Falso, se e somente se, verdadeiro, que resulta em falso. E ele coloca que é verdade. Feito isso, você tem certeza que a letra A, gabarito da nossa questão, podemos marcar e seguir para a próxima. Se os valores lógicos das proposições P, Q e R forem nessa ordem, verdadeiro, falso e verdadeiro, então é correto afirmar que... Bom, aqui nesse caso a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai analisar quais são os conectivos e a partir dos conectivos nós construímos a tabela verdade e só depois é que se analisa. Então vamos analisar aqui com cuidado. Nós temos aqui conjunção, que é o E, disjunção. Temos aqui o condicional, conjunção, bicondicional e condicional, disjunção, que é o ou, e o bicondicional. Então, beleza, vamos construir aqui a tabela verdade. Então, dado que eu tenho duas proposições, P e Q, nós vamos construir a tabela verdade da conjunção, disjunção, condicional e também do bicondicional. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira parte do problema, né? Avaliar quais são os conectivos e fazer a construção da tabela verdade. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. No caso da conjunção, nós vamos ter o seguinte: verdadeiro, falso, falso e falso. Disjunção, última linha falsa, o restante verdadeira. Condicional, só a segunda linha falsa, o restante verdadeiro. E o bicondicional, primeira e última linha verdadeira. E as duas centrais são falsas. Beleza. E agora, como é que a gente vai fazer a nossa análise? Preste atenção que ele me deu aqui o valor lógico. Então, verdadeiro vai ser a proposição P, falso, proposição Q e verdadeira proposição E. Então, coloca logo abaixo para poder a gente fazer aqui a análise. Então, fazendo a análise, vou fazer a análise completa aqui, ó. Na letra A, nós temos o seguinte. Ele quer saber qual é o valor lógico, né, dessa proposição. Ele está garantindo que vai ser falso. Então, você vai pegar aqui, ó, o que tiver dentro do parênteses e vai colocar o valor lógico. Aqui nós temos P e P.
Então, vai ser verdadeiro e verdadeiro, fecho parênteses, ou, no caso, né, o valor da proposição R, que também é verdadeiro. Então, a gente tem essa proposição aqui, ó. E nesse caso, a gente vai ter que esquecer um pouquinho qual é a letra. A letra que a gente tem aqui da representação, a gente vai usar apenas para colocar o valor lógico, tá? Para você não confundir aqui com o padrão da tabela verdade. Então, beleza. Feito isso, no caso da conjunção, quando você tem duas proposições verdadeiras, o resultado é verdade. Aí vai sair do parênteses, vai fazer um ou com verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, fica verdadeiro. Então, aqui no caso, não é a letra A. Letra B. Nós temos aqui dentro do parênteses um condicional entre duas proposições que são verdadeiras. Tanto a proposição P quanto a proposição R, elas têm um valor lógico verdadeiro. E fora do parênteses, nós temos aqui uma conjunção com uma proposição que é falsa. Aqui dentro do parênteses, o resultado lógico é verdade. Ó. Se você vier aqui ó, na segunda linha, na primeira linha, aliás, verdadeiro com verdadeiro, no teu condicional o resultado é verdade. Então você precisa dessa informação para colocar aqui como resultado. Verdadeiro condicional V, né? No caso, se verdadeiro, então verdadeiro, resulta em verdadeiro. Conjunção agora entre duas proposições, sendo uma verdadeira e uma falsa, no caso da conjunção, o resultado é falso. Você vai colocar aqui do lado. A questão coloca verdade, então não é a letra B. Vamos fazer agora a letra C. Letra C, nós temos o seguinte, ó. O valor lógico da proposição composta. Tem aqui um bicondicional, aí eu vou pegar os valores lógicos, verdadeiro, se somente se verdadeiro, condicional com falso. Resultado lógico aqui dessa proposição, né, a parte interna, é verdade. E o resultado final, quando a gente faz aqui o condicional entre verdadeiro e falso, fica falso. Então, achei aqui a alternativa correta. Vamos verificar a letra D. Letra D, nós temos aqui um ou verdadeiro, bicondicional com falso. Resultado interno aqui do parênteses é verdade. Quando a gente faz aqui esse bicondicional entre verdadeiro e falso, o resultado é falso, conforme a tabela verdade. Como a questão colocou que é verdade, não está correto. Então, nosso gabarito, letra C, bons estudos e até a próxima. Elisa observou que o valor lógico de uma proposição P é verdade e que o valor lógico de uma proposição Q é falso. Nessas condições, Elisa afirmou corretamente de que o valor lógico, letra A, da conjunção entre as duas proposições é verdade. Letra B, da disjunção entre as duas proposições é falso. Letra C, do condicional entre as duas proposições nessa ordem é falso. Ou letra D, do bicondicional entre as duas proposições é verdade. Bom, aqui no caso é interessante a gente construir a tabela verdade para os conectivos e, após a construção, fazer a análise. Então, vamos construir nossa tabela. Duas proposições, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Construímos aqui a tabela verdade da conjunção, verdadeiro, falso, falso e falso. E analisamos aqui a segunda linha, onde eu vou ter a proposição P verdadeira, proposição Q que vai ser falsa. Qual é o resultado lógico? Vai ser falso. Como a questão colocou que ia ser verdade, não é a letra A. Vou para a letra B, disjunção. Monta a tabela verdade da disjunção. Verdadeiro, verdadeiro e falso, né? Falso apenas a última linha. E faço a análise. Olha só, qual é o resultado lógico na disjunção? É o resultado, né, da disjunção entre as duas proposições é falso, o resultado é verdadeiro. Então, não é a letra B. Construa a tabela verdade do condicional, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, e analisa.
É o resultado do condicional entre as duas proposições nessa ordem. No caso, primeiro P e depois a proposição Q vai ser falso. Confere, tá? Verdadeiro, então falso. No caso do condicional, resultou em falso, tá certinho. E vamos olhar aqui a letra D. Bicondicional, constrói a tabelinha certinho. Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. E aí a gente faz a nossa análise. Ele está dizendo o seguinte, que o bicondicional entre as duas proposições vai ser verdade. E olha só o que aconteceu, é falso. Então, nosso gabarito vai ser a letra C. Os valores lógicos de duas proposições são diferentes. Nessas condições, é correto afirmar que o valor lógico da conjunção entre elas é verdade, da disjunção entre elas é falso, do bicondicional entre elas é falso, do condicional entre elas é falso. Bom, aqui no caso, a gente vai ter que construir a tabela verdade para depois fazer a análise. Então, dado que eu tenho duas proposições, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. Vamos construir a tabela verdade da conjunção, disjunção, condicional e também do bicondicional. Então, temos aqui verdadeiro, falso, falso e falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Como ele coloca aqui os valores lógicos são diferentes, a gente vai ter a seguinte situação. Você tem lá uma proposição P, aí aqui a gente vai ter um conectivo, que eu não sei quem é esse conectivo, vou deixar aqui um quadradinho, e a proposição Q. Então, não sei se aqui vai ser a conjunção, disjunção, condicional ou bicondicional. Tá? Eu sei que eu tenho duas proposições que são distintas, né? Que são diferentes. Então, a proposição P pode ser verdadeira, a gente vai ter um conectivo, e a proposição Q falsa, porque a combinação sempre será entre proposições que são diferentes. Então, você pode ter verdadeiro e falso, ou você pode ter falso com verdadeiro. E aí, isso aqui corresponde às duas linhas centrais da tabela verdade. Porque a primeira linha seria verdadeiro com verdadeiro, são iguais, e a última linha falso com falso, também são iguais. Como ele coloca que são diferentes, a gente vai analisar essas duas linhas simultaneamente. Aí ele coloca o seguinte, ó, na letra A conjunção entre elas é verdade. Olha só, não é. Conjunção é falsa. Disjunção entre elas é falsa. Não está correta. A disjunção vai ser verdadeira. Bicondicional entre elas é falso. Olha só. Bicondicional entre elas é falso. Bicondicional é esse aqui, ó. Que é o se e somente se. Realmente, independente da ordem aqui, ó, ser verdadeiro e falso, falso, verdadeiro, o resultado aqui vai ser falso. Confere. E se a gente analisar aqui o condicional entre elas falso, não vai ser verdade. Se a ordem for verdadeira, então falso, fica falso, que é esse aqui. Se a ordem for falso, então verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, eu não posso afirmar que é falso. Então, o gabarito da questão, letra C.